Se um pai ou uma mãe não está pagando a pensão alimentícia, ainda assim tem direito de visita? E se uma pessoa ficar desempregada, ela ainda assim precisa continuar pagando pensão? Olá, meu nome é Lucas Meirelles, este é o canal Direito ao Ponto. E se você tem alguma dúvida sobre pensão alimentícia, fica até o final desse vídeo que eu vou responder essas e muitas outras perguntas sobre o tema. A pensão alimentícia é um valor que o alimentante paga ao alimentado para esse se sustentar. O alimentante é quem paga a pensão e o alimentado é quem recebe a pensão. E tem esse nome, alimentos, mas não se trata somente de comida, mas sim todos os outros aspectos, como por exemplo, roupas, medicamentos, saúde, lazer, cultura, enfim, tudo que é necessário para a pessoa ter uma certa qualidade de vida. Uma vez explicado o que é pensão alimentícia, vamos para a primeira pergunta, que é: quem pode receber a pensão alimentícia? É muito comum as pessoas acharem que somente os filhos menores podem pedir aos pais pensão alimentícia, mas não só isso. Também é possível que os parentes, os cônjuges e os companheiros peçam alimentos entre si. Ou seja, da mesma forma que é possível um filho pedir verba alimentar aos pais, também é possível que os pais peçam verba ao filho, também que um ex-cônjuge ou ex-companheiro peçam para o seu ex-parceiro e também entre irmãos. Mas esses são casos mais específicos e que caberia um vídeo específico sobre isso para entrar em detalhes. Quem tem direito de receber pensão são os filhos menores de 18 anos, os filhos maiores de 18 e menores de 24, desde que comprovada a necessidade, como por exemplo estar fazendo um curso de nível superior. Os ex-cônjuges ou ex-companheiros de forma temporária, enquanto permanecer a necessidade, e também as grávidas, que recebem os chamados alimentos gravídicos, que é a pensão enquanto ela ainda está grávida, enquanto o bebê ainda não nasceu. Então vimos que qualquer pessoa da família pode pedir a pensão alimentícia desde que comprove a necessidade. Porém, nesse caso, nesse vídeo, a gente vai tratar especificamente da pensão que os pais pagam aos filhos. E indo ao que interessa, qual que é o valor de pensão que o pai tem que pagar para o filho? É muito comum e muito se fala em sociedade que o valor de pensão é sempre 30% do que a pessoa recebe, mas não é isso. Esse é um padrão que a gente costuma ver, mas não é a regra. Não existe uma lei, um artigo de lei que fala que o genitor tem que pagar 30% dos seus rendimentos para o filho. Não existe isso. O que acontece? O juiz ele vai analisar caso a caso, especificamente o seu caso, e considerar as particularidades dele, tanto a necessidade do filho que tem para receber, quanto do pai que tem para pagar. Então aí vai estipular uma porcentagem dos rendimentos líquidos dessa pessoa, desse pai, caso ele trabalhe registrado, ou uma porcentagem em cima do salário mínimo, se ele estiver desempregado ou se ele trabalhar como autônomo, não ter registro em carteira. Então não tem um valor exato, uma resposta pronta. Nem sempre vai ser os 30% que a gente tanto ouve falar por aí. Então o juiz ele sempre vai observar a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. Agora a próxima pergunta: precisa sempre ter a decisão de um juiz? Bom, você até pode fazer um acordo verbal, mas não é recomendado, porque se de repente amanhã ou depois esse pai parar de pagar a pensão, você não vai conseguir exigir isso. Não tem como entrar com um processo falando para o juiz: olha, o pai não está mais pagando pensão, mas a gente só fez um acordo de boca, não tinha nada certo. Então não vai adiantar, não tem como exigir isso dele. Porque a partir do momento que você entra com um processo judicial e fixa a pensão, então o juiz determina: você vai pagar tanto em caso de emprego e tanto em caso de desemprego. Aí se a pessoa não cumprir com o que o juiz decidiu, aí sim a gente consegue entrar com outro processo que chama cumprimento de sentença, que a gente consegue cobrar ou pelo rito da prisão, que ou o genitor paga ou ele é preso, ou pelo rito da penhora. Se ele não pagar, pode o juiz localizar bens desse devedor para vender que possam satisfazer essa dívida. Mas se não tiver nenhuma decisão antes que fixou esses alimentos, não tem como cobrar. Então por isso que não é nem um pouco recomendado fazer acordo verbal para a pensão. Eu não sei se todos aqui sabem, até porque esse é um dos meus primeiros vídeos no canal. Eu, além de trabalhar em um escritório de advocacia, eu também trabalho na Defensoria Pública, eu faço estágio lá.
E acontece muito esse tipo de caso. Chega o assistido pra gente que quer cobrar uma pensão que o genitor não está mais pagando. Só que quando a gente vai ver, não tem um processo que fixou a pensão. Então não tem nem como cobrar isso. Então, assim, por experiência, procurem sempre fazer da forma certa, formalizar isso. Então, fazer em juízo. Também tem como ser feito consensual. Por exemplo, o casal vai se divorciar, tem filhos, então vai decidir a guarda, e no meio de tudo isso, dos bens, vai decidir também a pensão, que é um dos mais importantes. Então, vai decidir a pensão. Tá tudo de acordo? Tem como a pessoa, desde que se enquadre nos critérios de renda da defensoria, ir até lá, aí a gente faz a minuta com todos os termos, tudo certinho, os assistidos vão ler, se concordar, eles vão assinar no final, aí a gente manda para o juiz. Aí nesse caso, o juiz ele não vai decidir nada, ele só vai ler e vai homologar. O que significa isso? Então, se ele vê que está tudo certinho, não tem nada de absurdo, o juiz ele vai concordar com o que as partes decidiram. Então, se você vai ter que em algum momento pagar a pensão, mas está de acordo com isso, não necessariamente o seu processo precisa ser um litígio, se é uma briga, entende? Então, se é consensual, mesmo assim, tem que ser feito em juízo, porque aí se amanhã ou depois a realidade da pessoa que paga, do alimentante, mudar e ele querer deixar de pagar, a gente consegue entrar com um novo processo para aí sim cobrar essa pensão que ficou atrasada. Próxima pergunta. Se um pai ou uma mãe não paga a pensão, ele mesmo assim vai ter o direito de visitar o filho? Bom, a resposta é que sim. A pensão e a visita são coisas diferentes. É direito da criança ter o convívio com os pais. E esse impedimento, não deixar a criança de conviver com o pai, pode causar ainda mais abalos psicológicos para essa criança ou para esse adolescente. Então, por serem coisas diferentes, a pensão e a visita, mesmo se o genitor não estiver pagando a pensão corretamente, mesmo assim ele vai ter o direito de visitar a criança. Próxima pergunta, e essa aqui é bem interessante. A pensão, ela é interrompida a partir do momento que o adolescente completa 18 anos? A resposta é que não, ela não é interrompida automaticamente. A pessoa ela tem que entrar com um processo para extinguir essa responsabilidade de pagar a pensão. É um processo que a gente chama de exoneração de alimentos. E por que não é automático? Porque tem casos que mesmo quando o adolescente completa 18 anos, mesmo assim, ele ainda tem a necessidade de receber alimentos. Então, por exemplo, se esse adolescente está estudando, fazendo algum curso de nível superior, alguma faculdade, ele tem o direito de continuar recebendo a pensão até terminar a faculdade ou até completar 24 anos, o que vier primeiro. Então, a pessoa não pode simplesmente esperar que completou 18 anos, não tenho mais que pagar. O juiz ele não sabe que o adolescente completou 18 anos. Então, um caso que acontece bastante na defensoria. Chega o genitor, quem paga a pensão, o alimentante, e ele fala que foi executado de um processo porque ele não pagou pensão. Tá, aí a gente vai e entra no processo e realmente, tá, que ele não pagou a pensão de determinado mês. Só que aí ele fala que esse mês ele não deveria pagar a pensão porque o filho já completou 18 anos. Porém, ele não entrou com um processo de exoneração, então o juiz não faz ideia que ele completou 18 anos. E mesmo que na defesa dele ele fale que esse filho já completou 18 anos, não estuda, por exemplo, tem a vida dele, é casado, já trabalha, tem condições de prover a própria subsistência, não precisa mais de pensão, ainda assim ele vai ter que pagar o que ficou devendo, porque ele não entrou com o processo para tirar essa responsabilidade. Então, não é a pessoa que vai decidir, a partir desse momento eu não vou mais pagar pensão. Precisa ter uma decisão do juiz falando que a partir de agora você não precisa mais pagar a pensão. Próxima pergunta. Quando é que os avós precisam pagar pensão para os seus netos? Bom, nesse caso, primeiro a pessoa ela tem que processar o genitor, então os pais dessa criança ou desse adolescente, e depois que foi esgotadas as possibilidades, não tem condição nenhuma de pagar a pensão, aí sim é possível entrar com o processo pedindo essa pensão para os avós. Mas mesmo assim, tem que verificar a possibilidade que esses avós têm de pagar essa pensão sem comprometer a própria subsistência.
O desemprego, ele é uma justificativa para não ter que pagar mais pensão? Bom, não é. Mesmo quando a pessoa está desempregado, ainda assim vai ter que continuar pagando a pensão. O que você pode tentar fazer nesses casos é entrar com um processo de revisional de alimentos e nesse processo demonstra para o juiz: olha, juiz, a minha capacidade de pagar mudou, eu estou desempregado, minha renda diminuiu, então eu não consigo mais arcar com aquele compromisso que eu assumi ou que foi determinado para mim anteriormente. Então eu preciso que muda isso. Porém, mesmo assim não é um processo garantido que vai entrar e vai diminuir a pensão. Até porque quando um juiz estipula os alimentos, quando ele fixa os alimentos, então não tinha pensão, o juiz fixou essa pensão. Ele sempre coloca uma porcentagem em cima dos rendimentos líquidos, se o alimentante ele é empregado, ou uma porcentagem em cima do salário mínimo em caso de desemprego ou salário autônomo. Então, você está empregado, vamos supor, só um exemplo, que você pague 30% dos seus rendimentos líquidos. Eu estou desempregado, mas na mesma decisão que o juiz determinou que eu teria que pagar 30% dos meus rendimentos líquidos, ele também falou que se eu tivesse desempregado, eu tinha que pagar meio salário mínimo. Então, eu estou desempregado, eu vou ter que ficar pagando meio salário mínimo. Eu posso até tentar entrar com esse processo de revisional, mas não é garantia, porque o juiz, no momento que ele fixou a pensão, ele já considerou a hipótese de se no futuro eu ficar desempregado. Então, geralmente, para entrar com esse processo de revisional, precisa de algo a mais, porque só o desemprego, pelo que a gente costuma ver as decisões dos juízes, não é suficiente para alterar essa pensão, para diminuir o valor que você tem que pagar. A próxima pergunta é uma que me fazem bastante. Como é que funciona a prisão civil, ou seja, a prisão por não pagar a pensão? Nesse caso, se muita gente acredita que a pessoa ela tem que atrasar 3 meses da pensão, para aí sim a criança poder entrar com um processo para mandar prender. Mas não é assim. A partir do primeiro mês de atraso, já é possível entrar com esse processo e pedir a prisão. Aí, como que funciona essa prisão? Dependendo da gravidade, de como o juiz vai decidir, o genitor ele pode ficar preso por até 3 meses, em regime fechado. E a prisão civil ela é diferente das prisões criminais. Então, o preso, teoricamente, ele não vai ficar numa mesma cela que pessoas que cometeram assassinato, por exemplo. São coisas diferentes, alas diferentes de uma prisão que eles vão ficar. E também, outra coisa sobre isso que confundem bastante. As pessoas acham que o genitor não pagou a pensão, então ele vai ser preso. Depois que ele ser preso, ele vai ser solto e não vai mais precisar pagar essa pensão que ficou em atraso. Mas não é verdade. Mesmo que o genitor seja preso por não ter pago a pensão, ele passou, vamos supor, 3 meses na cadeia, depois saiu. A dívida permanece, não vai extinguir essa dívida. Então não é só porque ele foi preso que ele tem que deixar de pagar a pensão que ficou atrasado. Mesmo assim, ele vai ter que dar um jeito de pagar essa dívida que ficou. E agora a última pergunta desse vídeo. E no caso de guarda compartilhada, mesmo assim eu vou ter que pagar a pensão? Bom, muitos pais acreditam que por ter guarda compartilhada eles vão poder se esquivar dessa responsabilidade de pagar a pensão, mas não é bem assim, porque tem que ser sempre observado o melhor interesse da criança. Como assim? Bom, vamos lá. Pode ser que mesmo com a guarda compartilhada, na prática, um dos genitores tenha muito mais gasto com a criança do que o outro. Por exemplo, se um dos genitores paga escola, compra roupas, compra medicamentos, e a criança ela geralmente vai ter uma residência fixa, um local onde ela vai ficar a maior parte do seu tempo. Então pode ser que tenha essa desproporção que necessariamente teria que ter uma pensão alimentícia. E também tem um caso dos genitores que têm rendimentos diferentes. Então pode ser que a mãe ganhe muito e o pai ganhe pouco. Então o juiz ele vai analisar o caso para ver um equilíbrio, o melhor interesse para a criança. E para encerrar, eu deixo uma dica aqui para vocês. Se você tem algum problema envolvendo pensão alimentícia, mas não tem dinheiro para pagar por um advogado, procura a Defensoria Pública do seu estado, porque lá eles conseguem prestar o atendimento jurídico gratuito
e são especializados nesses assuntos e vão conseguir ajudar a resolver o seu problema. E vocês, tinham alguma coisa desse vídeo que vocês ainda não sabiam? Conta aqui nos comentários e também comenta outras perguntas que vocês têm, sejam sobre pensão alimentícia, qualquer tema relacionado ao direito, porque aí eu vou selecionando as melhores perguntas e eu posso trazer um novo vídeo para vocês respondendo essas perguntas. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu curtir, que comenta alguma coisa aqui embaixo para ajudar no algoritmo e também que se inscreva no canal, porque eu vou cada vez mais trazer mais vídeos sobre esse assunto, sobre direito e com uma linguagem simples para todo mundo conseguir entender, para tornar o direito mais acessível para as pessoas. Então é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.